Olha aí, meu amigo, o mercado financeiro segue fazendo as suas previsões para o ano de 2025, claro, com aquele olhar no governo Lula e seu ímpeto gastador que a gente conhece muito bem. No caso aqui, o pessoal do Itaú, o pessoal do Itaú que tende a gostar bastante do governo Lula, né? Você sabe bem disso. Enfim, a previsão que eles fazem aqui, ou melhor, as previsões são 10 pontos abordados por essa análise do Itaú. Bem, é tudo aquilo que a gente já espera de qualquer agente do mercado a essa altura do campeonato. Um monte deles, 90%, sei lá, fizeram um L em 2022 e agora parecem bastante desapontados. Mas não dá para dizer que, embora a hipocrisia reine nesse meio, não dá para dizer que hoje as previsões são pessimistas, são irrealistas, muito pelo contrário. Parece que agora esse pessoal acordou para a vida. Então a gente vai dar uma olhada nesse panorama apresentado pelo pessoal do Banco Itaú, no caso aqui o Mário Mesquita, né, economista-chefe do banco. Vamos ver quais são os impactos que a mudança ou toda essa bagagem de impulso fiscal trazido nos últimos 2 anos aí vai causar na economia brasileira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o que acontece aqui de forma geral? A análise macro que o Banco Itaú faz a respeito da economia brasileira e do comportamento do PIB em relação aos gastos públicos, aos gastos estatais. Porque, convenhamos, a essa altura do campeonato, todo mundo sabe, crescimento econômico em 2024 de verdade, se teve foi pouca coisa. O crescimento do PIB que foi apresentado foi movido majoritariamente por gasto estatal, o tal do impulso fiscal. Pois bem, o que acontece aqui? Na perspectiva do Mário Mesquita e da equipe de trabalho dele, obviamente, né? Então vai haver por parte das transferências sociais, ou seja, programas assistencialistas, uma redução de 0,3 ponto percentual do PIB. Então vai ter uma queda nesse sentido, porque já se prevê que o governo vai ter que enxugar algo nesse sentido. Aliás, já está enxugando, cortando o Bolsa Família e vem mais coisa pela frente. Por outro lado, o governo Lula não é besta nem nada, o único dado que ele tem para apresentar hoje é o aumento do PIB, ele vai querer manter isso de alguma forma. Como? Aumentando o número de concessões de crédito pelo BNDES, pois é aquela jogadinha esperta do governo que vai, por sua vez, aumentar o PIB em 0,6 pontos percentuais. Ou seja, o governo, na verdade, está expandindo a questão fiscal ao invés de conter gastos. Ele fica alardeando que vai conter gastos. Mentira, isso não vai acontecer, né? Então, são 10 pontos principais que foram colocados aqui de forma geral, né? Então, o governo vai conseguir cumprir o limite de crescimento das despesas de 2,5? Provavelmente você nem lembra, mas o arcabouço fiscal prevê que no máximo as despesas vão crescer 2,5%, né? E aí para o Itaú, isso depende de quanto que o governo vai cortar aqui dos programas sociais, especialmente Bolsa Família e BPC, e também medidas de contenção de gastos, aqui não são coisas delimitadas ainda, são coisas que eventualmente vão ser apresentadas neste ano para que aí sim as despesas não excedam o máximo que elas podem crescer. Que vai crescer é evidente, até porque o arcabouço fiscal foi criado para isso mesmo, né? E aí o governo vai cumprir a meta do resultado primário, né? Considerando aqui os abatimentos e limite inferior que deveria ser 0,6% do PIB, né? Claro que isso aqui não vai acontecer, obviamente. O pessoal do Itaú projeta um déficit de 0,7% do PIB, já levando em consideração receitas extraordinárias e essas contenções de despesas que eventualmente o governo faça. Ou seja, tem muito chão pela frente caso o governo realmente queira atingir a meta fiscal. Mas convenhamos, né? O governo sabe qual é o caminho que tem que seguir. Não bateu a meta no ano passado?
com todos os problemas, vai conseguir bater essa meta de novo daquele jeito que você sabe muito bem, né? A política fiscal vai ser expansionista ou contracionista. Então, vai ser sim expansionista, isso vai continuar, porém menos do que em 2024. E aí a maior parte desse impulso vai vir por meio de crédito do BNDES, embora esse impulso vai ser compensado de acordo com o Itaú com uma redução do impulso via programas estatais, Bolsa Família, BPC e tudo mais, né? Segue aqui. O cumprimento do arcabouço fiscal atual é suficiente para melhorar a percepção de risco doméstica? Não, porque o arcabouço não estabiliza a dívida pública. É algo que eu tenho falado desde o princípio. O pessoal parece que não percebeu que o arcabouço fiscal, falei ainda há pouco, foi criado para aumentar despesas, para aumentar gastos, então para elevar a dívida pública brasileira. Simples assim. Ele foi obviamente pintado com uma compensação completamente irrealista por parte das receitas, de maneira que você tem aumento de despesas e ainda assim previsões de superávit, coisa que obviamente não tem a menor condição de acontecer. Quer ter superávit público? Corte a bendita da despesa. Mas o arcabouço fiscal vai justamente no sentido oposto. Aliás, cortar mesmo despesa nem o teto de gastos fazia. O mérito dele era evitar o aumento dessas despesas, né? Mas aí, com o crescimento do PIB, pelo modelo antigo, teto de gastos sendo corrigido só pela inflação, a tendência era economia estabilizada, PIB crescendo, a relação dívida-PIB ir caindo. E aconteceu em 2022, mas agora arcabouço fiscal virou a bagunça que nós conhecemos aqui de fato, né? Haverá alterações nas regras fiscais para implementar estímulos eleitorais. É, meu amigo, as eleições estão por aí, né? Então, o Itaú não colocou essa possibilidade no cenário base deles. O cenário base é o cenário provável. Eles trabalham com a hipótese pessimista, a hipótese otimista e o cenário base, que é aquele intermediário, né? Então, não colocaram isso aqui, mas há, é claro, risco de alguma flexibilização fiscal, dado o histórico do Brasil, como a gente conhece, né? Haverá isenção do imposto de renda e compensação para até R$ 5.000. Então, isso aqui é um problema sério do ponto de vista fiscal. Viabilidade mesmo não tem, mas o Lula, claro, pode dar uma empurrada nesse sentido aqui, né? O parafiscal e as criatividades contábeis continuarão aumentando. E bem, o Itaú já apontou o negócio lá do BNDES. Isso provavelmente então vai persistir de acordo com a análise desse banco aqui, fazendo com que a transparência fiscal do Brasil, que nunca foi grandes coisas, fique ainda pior, pesando sobre a política monetária, porque toda essa confusão fiscal, toda essa contabilidade pública criativa, faz com que a situação da dívida não fique tão clara para o investidor. Aí o prêmio de risco tem que ser maior, não dá para correr, não tem o que fazer nesse sentido, nesse cenário aí, né? Então é claro que isso vai pressionar a política monetária sem dúvidas. Estamos já em dominância fiscal? Para o Itaú ainda não, só que é um cenário que não é improvável, uma vez que nós temos uma deterioração fiscal aliada a uma perda na credibilidade das políticas públicas, né? Então, o que acontece? O Banco Central tem cada vez mais dificuldade para conter a inflação. Aliás, a análise do Boletim Focus, inclusive, mostra que o mercado piorou muito as projeções de inflação para esse ano. Está em 5,50, muito acima do limite que seria 4,50, com a taxa Selic encerrando o ano em 15%, na expectativa do mercado. É o Banco Central perdendo a mão, perdendo o controle nesse sentido aí, né? E aí, nesse cenário todo, nessa bagunça, a composição da dívida pública vai continuar piorando? De acordo com o Itaú, sim, vai continuar piorando com uma predominância de títulos pós-fixados, né? E uma dívida de prazo cada vez menor. É o risco, né? O Brasil é um país com alto risco fiscal, é claro que isso tem que ser compensado de alguma forma, né? E aí encerra-se aqui a análise avaliando quais são os as principais datas, os principais eventos a se considerar no sentido fiscal. Principal mesmo é a votação do orçamento. Sim, não existe orçamento ainda
para 2025. Esse é o grau de bagunça do Brasil. Estamos terminando janeiro, não tem orçamento para esse ano ainda. Provavelmente a votação só vai acontecer em março. Então, meu amigo, a vaca está indo para o brejo muito rápido. Mas, além disso, tem também aquela revisão bimestral que é prevista pelo arcabouço fiscal da execução das despesas, o que é engraçado, né? Como é que o governo vai apontar ali se fez bem ou não a execução das despesas se sequer tem orçamento ainda. Mas isso vai decorrer durante o ano todo. A cada 2 meses teremos uma nova avaliação bimestral nesse sentido aí. Acredito que a gente vai ter uma por agora, relativa ao final do ano, mas é algo importante até para a gente ver o compromisso do governo, né? E principalmente qualquer outra medida que venha a ser votada, colocada para votação, para análise, como aumento da isenção do imposto de renda, possíveis pacotes fiscais, isso está sendo discutido aí, etc. Enfim, né? É aquela história. A perspectiva é a pior que pode existir. E não é um cenário pessimista, é um cenário realista. É só olhar a realidade, não precisa ser um grande banco de investimentos, não precisa ser um economista-chefe de um Itaú para perceber o óbvio. O governo Lula está há 2 anos caminhando errado. Por que que agora, no seu terceiro ano de mandato, a coisa seria diferente, né? Vou deixar recomendado aqui, então, para você continuar assistindo no meu canal, outra análise nesse sentido das questões fiscais que eu fiz do governo Lula. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.